E é interessante, né, o Kaique, Dilas, e todos que estão nos ouvindo, a gente precisa entender de fato o conceito, né, da aliança, o porquê essa aliança existe e quais os requisitos, né? Porque quando a gente fala sobre aliança, a gente entende que a aliança é um pacto entre duas partes. Não é possível eu ter uma aliança só. Não é possível eu fazer uma aliança somente comigo. Então eu preciso de uma segunda parte. E aí que entra a questão e alguns requisitos que talvez hoje a humanidade, o mundo moderno, não compreende. Quando a gente fala sobre aliança e aliança com Deus, que no caso é o tema que a gente está tratando aqui hoje. Porque a aliança, além dela ser um pacto entre duas partes, ela tem aqui alguns requisitos para ser cumprido. Por exemplo, ela tem promessas e ela também tem algumas regras para você fazer para que ambas as partes sejam beneficiadas. Né? E juntamente com essas partes, com essas regras e esses requisitos, vem a promessa. Não é verdade? Sim. Vem a promessa, vem a fidelidade. Eu entendo que você já está aqui organizando aqui, que você vai deslanchar a sua ideia. Mas aproveitando aqui um gancho, você falou sobre hoje, na nossa atualidade, no nosso contexto atual, tem algo interessante que, para nós, talvez aos olhos carnais, o nosso exemplo de aliança seria o quê? Uma aliança matrimonial, de um casamento, né, Dilas? Sim. E aí, com essa aliança, e é interessante que ela é um anel contínuo, né? Não tem nenhuma emenda. Será por quê? Porque é um pacto eterno, né? Quando a gente faz os votos na saúde, na doença, ou seja, já está aqui, ó, sendo estabelecido quais são os requisitos, na pobreza, na riqueza, na alegria, na tristeza, até que a morte separe. Mas aí vem a questão da fidelidade. Por exemplo, você está com a sua aliança aqui no seu dedo, correto? Sua esposa não está aqui. Então nós podemos dizer que você está solteiro. Certo? Não. É aí que vem a questão. A sua esposa não está aqui, só que você tem uma aliança com ela. Você tem o quê? Um compromisso com ela. E você precisa honrar ela, mesmo que ela não esteja na sua frente aqui, visível, não esteja te vendo. Vem a questão da honra, do compromisso, da fidelidade. E às vezes a gente honra, né, as nossas esposas, as nossas namoradas, colocamos um anel de compromisso no dedo dela, temos uma aliança com ela, e mesmo fora da presença dela, a gente está honrando essa pessoa, mas a gente não quer honrar Deus. E detalhe, às vezes a esposa, a namorada, não está nos vendo, né? E Deus está te vendo. Exatamente. E interessante aqui, só para me concluir essa linha de raciocínio, eu estava observando, fazendo um estudo sobre esse tema, que é muito importante e interessante, sobre as alianças bíblicas, aqui dentro da Bíblia. Você vai observar que sempre quem inicia a aliança é Deus. Isso. É por parte de Deus. E detalhe, sempre quem quebra a aliança é o homem. Deus, ele permanece fiel, né? Da parte dele, ele nunca quebra, ele nunca rompe a aliança com a gente. Fato é que já foi mencionado aqui sobre o livro o início, né? Sobre Adão, a aliança de Deus com Adão. E para mim concluir essa linha de raciocínio aqui, Adão está no jardim, Deus dá tudo para eles, né, juntamente com Eva. Pode tocar em tudo, vocês têm o domínio sobre tudo, pode comer de tudo, menos dessa árvore. Ah, mas tem gente que fala, é o fruto, irmão, é a maçã, né? Muitos vão dizer que é a maçã. Mas não era questão do fruto que eles comeriam. Ali o pecado e a distância do homem com Deus veio por causa da desobediência. Havia uma aliança aqui, ó, e foi quebrado o acordo de uma das partes. Só que a gente vê que Deus, ele não quebra sua aliança, que ó, pra você ver, Deus, ele conhece tudo e sabe de tudo, né? Sim. E aí, beleza, eles vão ali, trai a confiança de Deus, rompe a aliança com Deus, mas o que Deus faz? Como de hábito, todos os dias à tarde, Deus descia no jardim para conversar com eles, e nesse dia não foi diferente. Ah, mas Deus não sabia, vai descobrir ali a traição agora. Não, diferentemente de nós humanos, homens, seres humanos, Deus já sabia. Mas mesmo assim Deus mostrou que não abriu mão deles, que não desistiu deles. E foi lá. Quem que quebrou a aliança? O homem e a mulher. Sim. Deus permaneceu fiel. E isso aí, quando a gente olha para a aliança de Deus, para a promessa que Deus tem para a gente, para os requisitos que a gente precisa, né, manter, para manter essa aliança, que ela é contínua, ela é eterna, aí a gente se maravilha. Mas, muitos vão dizer, é simples, né? Você ser cristão. Não é simples você ter uma aliança, você tem que preservar e lutar por ela.
Tem a sua cruz, né? Jesus Tem disse, sua "Pegue cruz, tem e um segue-me." preço que precisa ser pago. O jugo né? Jesus não disse que não teria jugo, ele disse: "Meu jugo é leve." E o jugo dele. O jugo dele. Por quê? Porque quando a gente está lá no mundo, a gente está sob o jugo de quem? Satanás. Satanás. Sendo escravizado pela bebida, pelo alcoolismo, né, que é a bebida, pelas drogas, prostituição. E aparentemente, aos olhos, né, Dilas, aquilo ali é gostoso, mas aquilo ali tem um jugo bem mais pesado. O jugo de Jesus é leve, é suave, né?